Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio, 13 de maio. A data, sem sombra de dúvidas, uma das datas magnas da história do Brasil. A data em que, como diziam os abolicionistas, foi proclamada a nossa segunda independência. Uma data que em alguma parte da história do Brasil do século XX até foi um feriado nacional, tempo de Getúlio Vargas, pouco tempo. Mas sem dúvida alguma, homenagear o 13 de maio não é homenagear somente Dona Isabel, dita Redentora, não é? Enfim, que é aí a patronessa, que é quem dá nome ao nosso Instituto Cultural Dona Isabel, a Redentora. Não é só isso, de forma alguma, e nem deve ser só isso, de forma alguma. Né? O movimento isabelista atual, neo-isabelista, ele é neo-abolicionista, e por ele ser neo-isabelista e neo-abolicionista, ele reifica a memória, preserva e resgata a história de todos os abolicionistas da história do Brasil. Todos eles, em alguma medida, foram banidos do Brasil, mesmo os que viveram aqui, morreram aqui, foram banidos da história de alguma maneira por causa do que se sucedeu, não é, a proclamação da extinção da escravidão no Brasil, que se deu no 13 de maio de 1888. 13 de maio de 2019, a gente está completando 131 anos dessa data, nada mais cabível e de fato honroso do que homenagear o grande José do Patrocínio, que vocês estão vendo aqui, nessa que é a biografia mais clássica do grande José do Patrocínio, que é o Tigre da Abolição, do Oswaldo Orico. É uma biografia, como eu falei, clássica, né? Impressa no Rio de Janeiro, muito importante para quem estuda o movimento abolicionista, para quem estuda José do Patrocínio, da qual se valeu certamente a professora Ângela Alonso, que produziu o livro que mais resgata o movimento abolicionista nas últimas décadas, que é Flores, Votos e Balas. Eu já devo ter comentado sobre esse livro aqui. Se eu não fiz, nós, Instituto Dona Isabel, lançamos esse livro com a própria professora Ângela Alonso aqui em Brasília, num evento que está disponível para vocês no YouTube, não é? Que é o evento sobre a abolição, o abolicionismo, o pós-abolicionismo e o neo-abolicionismo. Então, pessoal, falando dessa biografia, nós temos uma outra biografia atual, mais atual, enfim, e há outras também, né? Do Wellington Farias Alves, sobre José do Patrocínio, que é pela Biblioteca Nacional, não é? A Imorredora Cor do Bronze. Muito boa também, recomendo que todos adquiram e estudem sobre o grande José do Patrocínio. José do Patrocínio, José Carlos do Patrocínio, nasceu em Campos em 9 de outubro de 1953, Campos dos Goitacazes, bem aquele norte da província fluminense, tradicional, escravista, canavieiro, extremamente conservador e até reacionário, certamente. Ele era filho de um padre, né, que foi até relativamente importante, foi cônego, não é, da Catedral Imperial, orador sacro, portanto. E o José do Patrocínio, portanto, ele era filho de padre, como, enfim, o costume da época fazia acontecer com muitas pessoas. Ele era filho do cônego Monteiro, né, João Carlos Monteiro, com a dona Justina do Espírito Santo, que era uma escravizada, etnicamente falando, de origem mina, que havia sido ofertada para o padre Monteiro, para o cônego Monteiro, por uma sinhá da região. O padre e essa escravizada tiveram relações, evidentemente, eles viviam naquilo no concubinato, né, como se dizia antigamente, e então o José Carlos do Patrocínio, que é quase o mesmo nome do pai, é o filho, não é, da dona Justina do Espírito Santo, escravizada, como eu disse, e do cônego Monteiro. Existem várias fontes, né, para debater as origens étnicas do padre Monteiro e da dona Justina, e o que se sabe é que o próprio padre Monteiro já não era, ele já era o que se chamava no século XIX de mulato, né? Era o termo da época, um termo que deve ser, portanto, enquadrado, contextualizado, é o termo para designar as pessoas que já eram mestiças bastante claramente, né, de negros e brancos e até indígenas também. Bom, José do Patrocínio, muito pequeno, portanto, ele viveu essa realidade de filho de senhor de escravos e padre, né, ao mesmo tempo, e enfim, bastardo, né, quer dizer, não se dizia, não era um filho legítimo, porque o pai era padre, né, não podia legitimar naquela situação. Mas ele viveu como um filho de senhor, ao mesmo tempo filho de escravizada. A mãe dele era uma boa quitandeira, né, fazia doces, né, chegou até a vender, enfim, dona Justina do Espírito Santo.
E ele então pede ao pai, com 14, 15 anos, muito novinho, para ir para a corte sozinho, para o Rio de Janeiro, e viver a vida. E o pai permite. Ele vai se empregar como aprendiz até de pedreiro, né? E enfim, nas obras lá na Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. Dali ele vai passar a conviver com os objetos, com os médicos, com os farmacêuticos, com toda a sorte de remédios, digamos, e de pacientes, né? E com isso ele vai desenvolvendo algum gosto pela medicina, pela farmácia, digamos assim. Como os estudos para medicina iriam requerer um empenho e um patrocínio que talvez ele nunca pudesse obter do pai padre, né? Ele acaba entrando para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro para se formar como farmacêutico. E lá ele estuda, de fato, farmácia. E ele, na verdade, vai começar a se envolver com o jornalismo, né? Inicialmente admirando os grandes nomes, os grandes textos, e depois ele vai, de fato, se dedicar a escrever. Inclusive, ele vai até, né, o José do Patrocínio escreve até romance, enfim. Um deles até sobre a pena de morte no Império, o famoso caso lá do coqueiro, etc. José do Patrocínio passa a identificar na causa da abolição, e isso já é a década de 1870, né, para 80, ele passa a identificar na causa da abolição a grande causa do Brasil. Ele ainda não é um amigo de Joaquim Nabuco, de André Rebouças, como será na década seguinte. Eles três são essa grande tríade máxima aí do panteão abolicionista, como a gente costuma dizer. Mas nessa época ele ainda não estava tão inserido. Quando ele se forma, e aí ou ele fica no Rio ou volta para Campos de Goytacazes, ele decide ficar, ele fica meio que desamparado, sem dinheiro para se manter. Ele vivia nas repúblicas estudantis, e aí ele vai morar na casa do capitão Sena, em São Cristóvão, que é até relativamente perto da família imperial, lá na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. E aí, na década seguinte, a década gloriosa, né, os anos 1880, eles vão se reunir e vão formar essa tríade da qual eu falei para vocês. Bom, José do Patrocínio se aproxima do capitão Sena, passa a viver com ele como agregado, inclusive vai ser professor dos filhos do capitão Sena em alguma medida, e aí, claro que ele vai começar a se namorar e apaixonar pela Maria Henriqueta, que é filha do capitão Emiliano. Depois eles vão se casar, né? Isso já vai ser final da década de 1870. A Maria Henriqueta é a famosa Dona Bibi, que foi um dos ícones femininos do movimento abolicionista, hoje, né, tão esquecidas, infelizmente. Bom, o capitão Sena já era aquela coisa tendente, não é, a positivismo, a republicanismo, então ele já tinha meio que um clube, como eles falavam, né, um clube republicano dentro de casa, que congregava nomes com os quais Patrocínio vai passar a viver muito junto. Lopes Trovão, Quintino Bocaiúva, né, Pardal Malê, enfim, todos esses jornalistas, né, e homens das letras e juristas, enfim, eles vão conviver muito junto, né, e com os ideais lá que eram a voga, né, do fim do século XIX, o republicanismo, né, as ideias positivistas que chegavam da Europa, enfim, ideias revolucionárias, né, sem sombra de dúvidas. Patrocínio, inclusive, ele vai abraçar ideias, digamos, filo-anarquistas e filo-socialistas, a tal ponto que ele vai assinar artigos seus em jornal como Proudhon, né? Proudhon, vocês sabem, é considerado um dos pais do anarquismo, né? Então o José do Patrocínio vai chegar a se intitular Proudhon. Bom, em 1877 ele passa a ser o editor da Gazeta de Notícias, que era um jornal já de médio porte no Rio de Janeiro, não é? E continua, não é, escrevendo, como eu falei, esses artigos, enfim, passa a ter mais participação nesse movimento que já está começando a crescer relativamente bastante, que é o movimento abolicionista. Em 1880, Nabuco e ele fundam a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, e outros nomes, né, naturalmente. Com o tempo vão se multiplicando as associações abolicionistas, não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Tanto que, enfim, no ano seguinte, mais ou menos, 1882, né, o Paulanei, o Francisco Paulanei, que é um cearense abolicionista, né, jornalista, enfim, ele está no Rio e convence Patrocínio a ir para Fortaleza, a ir para o Ceará, fazer uma visita lá como, enfim, não é, quer dizer, divulgador, difusor do abolicionismo lá nas plagas cearenses. E essa visita
foi absolutamente exitosa, né? Ele foi saudado com multidões. Bom, Fortaleza não era tão gigante na época, né? Enfim, mas ele foi saudado pelas multidões que havia, né, na cidade. Isso já em 1882. No ano anterior tinha morrido um grande abolicionista, também negro, dono do jornal Cidade do Rio, dono do jornal Gazeta da Tarde, né, Cidade do Rio, é o que o Patrocínio vai fundar depois. Dono da Gazeta da Tarde, que é o José Ferreira de Menezes. José do Patrocínio, ele vai conseguir adquirir o jornal, né, da família. Ele, na verdade, vai começar a reunir fundos, né, para fomentar essa lide, digamos, abolicionista, inclusive depois se lançando a candidato a deputado, coisa que ele não consegue se eleger jamais, mas vereador ele vai ser. Bom, em 83, Nabuco, já conseguindo se reunir com o Rebouças, reunia centenas de associações, né, do norte a sul. Existe ainda até hoje lá na Igreja do Rosário um estandarte, né, da Confederação Abolicionista do tempo, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio. Infelizmente tem que passar por restauração e está lá à espera de que esse país, né, em que nós estamos se compadeça de toda essa história, resgate, restaure, etc. Bom, José do Patrocínio vai continuar essa luta com Nabuco, com Rebouças. Como eu ia dizendo, na verdade, não existia só consenso nessa tríade, né? Nabuco, inclusive, ficava muito no meio, de vez em quando tinham ali as rusgas, né, entre eles. Rebouças era negro, Patrocínio também, mas Rebouças vinha de uma origem aristocrática, como a gente já falou, né, e várias outras oportunidades a gente ainda vai falar. Filho do conselheiro Antônio Rebouças, herói da independência, etc. A origem de Patrocínio, muito mais modesta, muito mais humilde, e ainda por cima filho, não é, de um concubinato. Então, nesse processo todo, de fato, em algum momento, como a professora Ângela Alonso lembra, né, Rebouças e Patrocínio vão estar juntos, inclusive numa cena, né, no teatro, antes de um comício grande abolicionista lá, varrendo, né, o espaço que seria o trabalho dos escravos, né? E aí, sendo negros, seria uma cena relativamente chocante e tal. Mas a verdade é que no movimento abolicionista havia muita perspectiva, entre aspas, igualitária. Isso é fato. Então, assim, Nabuco não... Se ele estivesse lá, ele faria a mesma coisa, isso que eu quero dizer. Quer dizer, Dona Isabel mesmo, né? Quer dizer, ela herdeira do trono, herdeira do império, e não se vexava de fazer esse papel que era descrito como papel para as escravizadas e para os escravizados, de limpar, etc. Ela vai limpar a igreja, né, com as amigas dela, damas do paço, e fazendo, enfim, exercendo papel que como se fosse de empregados e tal, sem o menor problema. Então, o movimento abolicionista e as suas várias, né, personagens, digamos, todos tinham essa perspectiva de superação dessa visão atrasada, né, que era a visão da maior parte da nossa sociedade, de que trabalho era uma coisa indignificante, enfim. E aí, feito esse parênteses, retomando, não é, essa tríade então vai acabar por conduzir o abolicionismo. Ele vai se tornar uma coqueluche, não dá aqui pra gente ficar falando de tudo agora, a gente está focando no Patrocínio. E aí, na Gazeta da Tarde, José do Patrocínio vai exercer essa liderança com os seus artigos muito inflamados. José do Patrocínio era um homem muito inflamado, um orador vivaz, era considerado passional até entre os seus amigos, né? E tinha reações às vezes consideradas contraditórias. No seu percurso biográfico, quando Dom Pedro II, pela terceira vez, se ausenta do país e Dona Isabel inicia a terceira regência, e essa terceira regência é encarada como o início do terceiro reinado, José do Patrocínio vai vendo que gradativamente a coroa está se colocando ao lado dos abolicionistas e contra os escravocratas intransigentes, como, enfim, agora, né, no ano atual, a gente vai ter aí o livro Alegrias e Tristezas, não é? Da autobiografia de Dona Isabel e de vários outros escritos. E isso era um movimento político que era percebido pelos abolicionistas. José do Patrocínio, então, ele vai deixando de lado a sua militância republicanista, que era uma militância em que ele percebia já, ele, André Rebouças, em que era muito nítido que a preocupação com a escravidão, com a abolição da escravidão,
se tornava completamente marginal, perto dos objetivos ditos republicanos deles, e então ele vai percebendo isso, eles vão, né, ninguém é bobo, eles vão percebendo e vão se começando a analisar, sobretudo ele, que não tinha conexão com o palácio, né? André Rebouças tinha toda a conexão, ele vai percebendo o movimento da coroa e vai, pelo próprio Rebouças e pelo Nabuco, entendendo que se trata de algo relativamente orquestrado. Dona Isabel, de fato, protegia o Quilombo do Leblon e eles frequentavam o Quilombo do Leblon, eles na verdade, propiciavam a existência do Quilombo do Leblon. Bom, em 1887, na terceira regência, quando Dona Isabel assume, Dom Pedro II vai para a Europa, a questão da abolição, o problema da abolição, é um problema premente. Dona Isabel promove aquilo que os conservadores vão chamar de golpe de Estado e destitui o barão de Cotegipe, que sustentava não só o escravismo, não é, como a repressão violenta ao abolicionismo. José do Patrocínio, então, vai passar a ser o que ele mesmo intitula de isabelista e vai propugnar pelo isabelismo, ou seja, pela ascensão ao trono, pela garantia, não é, do cumprimento do ordenamento constitucional, que é a ascensão ao trono de Dona Isabel, e a inauguração do terceiro reinado. E, de fato, todos os abolicionistas que, mesmo tivessem alguma conexão com o republicanismo e até simpatia pelo republicanismo, mas todos os que percebem que sem a coroa a abolição não tem como passar, pelo menos ela não teria, por mais força que eles mesmos, os abolicionistas, tivessem, sem o apoiamento da coroa, a abolição não poderia passar rapidamente, eles vão se bandeando para o lado de Dona Isabel e da monarquia. E com isso, José do Patrocínio é um que ganha a pecha entre republicanos, naturalmente que com o senso racista da época, de negro vendido, é assim que ele é descrito. Aliás, José do Patrocínio é um dos primeiros homens na história do Brasil a valorizar, a positivar o termo negro, que era um termo absolutamente carregado de racismo e de preconceito no século XIX. Quer dizer, negro era um xingamento à pessoa que era chamada, o senso comum dizia, é preto, é pardo, é mulato. Quando você dizia a uma pessoa que ela era negra, você, de fato, em geral, dada a entonação, era uma injúria. Hoje a gente diria injúria racial. Era um xingamento. José do Patrocínio, então, vai ser uma das peças-chaves para a campanha pública dos movimentos abolicionistas que culminam no 13 de maio. No dia 13 de maio, ele está absolutamente eufórico, delirante. E ele, então, com ele, Dona Isabel, todos eles lá, no momento em que ela assina no Paço da Cidade, no centro do Rio de Janeiro, ele até declama um poemeto dizendo: minha alma sobe de joelhos neste passo. E de fato aí ele se joga, não é, no chão e beija a mão de Dona Isabel, queria beijar o pé de Dona Isabel. E aí naturalmente que ali na hora Dona Isabel não deixa, e outros abolicionistas fazem a mesma coisa. Ela era princesa, né? Então esse costume de beijar a mão já existia mesmo, do rei, da rainha, do imperador e da imperatriz, enfim. No caso dela, como princesa, naturalmente que esse beija-mão virou quase um beija-pé. Mas ela não gosta da ideia. Depois eles saem todos na sacada do palácio e Joaquim Nabuco brada: não existem mais escravos no Brasil, viva a monarquia popular, democrática e que fez a abolição. É isso que eles todos, e aí é um delírio popular. É o dia, disse Machado de Assis, que estava presente, né, nisso tudo, é o dia da grande festa do Brasil, é o dia em que o Brasil se superou, o Brasil superou o seu passado. E na cabeça deles, abolicionistas, o Brasil redimia, daí o termo redenção, a gente sempre firma isso. Isso era o léxico abolicionista. Dona Isabel não é chamada de redentora apenas por monarquistas e por extremistas, nada disso. A redenção era do Brasil e por ela ser a signatária da lei. A lei era redentora, ela era redentora, a tal ponto tudo se falava em redenção que Dona Isabel, na verdade o governo imperial, propõe a José do Patrocínio um fato curiosíssimo, que é muito pouco conhecido, muito pouco estudado. O governo imperial propõe a José do Patrocínio que ele seja titulado barão, e aí o título ia ser Barão da Redenção, exatamente pelo fato de que ele era o representante máximo dessa redenção da história do Brasil. Ele não aceita porque José do Patrocínio tinha, evidentemente, preconceitos, né, derivados do seu republicanismo, mas ele trabalha afincadamente pelo terceiro reinado, pela ascensão de Dona Isabel. E aí, para andar rápido aqui com a nossa temática, desse isabelismo surge a famosa Guarda Negra da Redentora.
exatamente em 1888, antes até do retorno de Dom Pedro II, eles enxergam que o movimento republicanista, né, que se dizia republicano, iria ganhar adeptos na lavoura, ou seja, fazendeiros iriam aderir. E eles têm muito medo, os abolicionistas, de golpes, né, posteriores, golpes, por exemplo, a indenização pecuniária dos senhores que se diziam, não é, desesperados, que tinham perdido a propriedade escrava, golpes até no sentido, como depois virá, né, um golpe da República, feito pelos militares, apoiado por parte dessa escravocracia, parte considerável, mas enfim, eles temiam uma espécie de reescravização dos antigos, agora já cidadãos libertos pela Lei 13 de Maio, cidadãos brasileiros. E aí eles fundam essa Guarda Negra. Não é só José do Patrocínio, hipótese alguma. Há muitas pessoas que participaram, negros e brancos, da fundação da Guarda Negra, mas é algo que nasce sim do seio do movimento abolicionista. A Guarda Negra tinha por função precípua atacar aqueles que se contrapusessem ao terceiro reinado, se contrapusessem ao isabelismo, se contrapusessem à sucessão ao trono legítima, constitucional de Dom Pedro II por Dona Isabel. Dom Pedro II volta em agosto de 1888 e é, isso não há dúvida, delirantemente recebido e aclamado pela população no Rio de Janeiro. E aí, até como homenagem ainda, não é, das festas do 13 de maio. E aí ele reassume o trono, mas ele já está adoentado, a coisa, enfim, é difícil. E aí, entre esse tempo, né, entre agosto de 1888, maio de 1889, que é quando se dá o primeiro aniversário da Lei Áurea, que são festas no Brasil inteiro, e novembro de 1889, o que ocorre, sobretudo em maio de 89, com a fala do trono de Dom Pedro II, anunciando que o governo tem que estudar e formular uma reforma fundiária do Brasil, para que os elementos, né, os libertos do 13 de maio, enfim, isso não é dito com todas as letras, mas é obviamente entendido, ninguém deixou de entender. Os libertos do 13 de maio, eles têm que receber terras, não é, para plantar e se tornarem pequenos proprietários agrários, fundiários, eles têm que, junto com outros brasileiros e junto com europeus que estavam chegando na imigração, já começavam a chegar, eles têm que ter oportunidade, não é, de efetivamente se tornarem cidadãos, e não apenas livres e libertos somente. Isso é dito na fala do trono em maio de 1889, acende evidentemente a luz vermelha, não é, do fazendeirismo, que era como Nabuco, Patrocínio e Rebouças chamavam a defesa dos ideais. Hoje a gente fala ruralismo, né? A defesa dos ideais de propriedade absoluta dos fazendeiros brasileiros. Com isso, de fato, já em 88, diversos até fazendeiros que eram titulares do Império abandonam sim a monarquia e ficam favoráveis a uma república no Brasil. Uma república que inclusive os indenizaria pela propriedade escrava que eles achavam que tinham perdido. Acontece que muitos fazendeiros e também muitos homens de Estado, muitos políticos, muitos jornalistas não eram a favor da república. Havia muitos que eram, havia muitos que não eram. Não é? A historiografia teimou em dizer que todo mundo ficou a favor da república no Brasil. E por isso que ela foi proclamada. Isso é uma mentira, né, que com documentos a gente refuta muito tranquilamente. De fato, entre agosto de 1888, retorno de Dom Pedro II, maio de 1889, um ano da abolição e fala do trono, em novembro de 1889, tanto quem estava no poder da parte da monarquia, os governantes, não é? Apoiados sim pelos abolicionistas, Patrocínio, Nabuco, Rebouças, tanto quem estava governando, né, o primeiro-ministro, que deixa de ser o João Alfredo Correia de Oliveira, passa a ser o Visconde de Ouro Preto, toda essa gente, os ministros de Estado, todos os senadores, os conselheiros de Estado, evidentemente eles trabalhavam pela continuidade da monarquia, eles não trabalhavam para que viesse uma república no Brasil. A maior parte deles não era a favor disso. E aí o que vai acontecendo? De fato vai havendo conspirações. O que minou a monarquia foi o fato de ela não prestar tanta atenção no elemento militar, né? Porque, de fato, os militares acabaram com a monarquia no Brasil. E aí, José do Patrocínio, o que vai acontecer? Ele é considerado uma metamorfose ambulante, né? Porque ele tinha lutado pela República e pela abolição, e depois ele estava lutando pela abolição, mas com a monarquia, e por fim ele estava, diziam os seus inimigos, que passaram a ser inimigos políticos, adversários pelo menos, que ele estava fanatizado pela princesa imperial regente Dona Isabel. Em parte, isso é verdade, porque na missa campal de 1888, um grande delírio popular também que existiu no Rio de Janeiro,
Dona Isabel pega lá o Zequinha, né, o filho do Zé do Patrocínio, cujo apelido é Zé do Pato, né, o Patrocínio, e beija, né? Então, assim, hoje se diria, ela foi populista, blá, blá. Bom, a verdade é a seguinte, Dona Isabel, na prática, era uma pessoa quase nada, digamos, racista. Na prática, ela, de fato, encarava que todo mundo era igual e tinha esse trato mesmo, né? Então, ela pega, e aí o menino, o filho do Zé do Patrocínio, que infelizmente vai morrer depois cedo, sem descendência, enfim, José do Patrocínio, o filho, né? A vida inteira, todo mundo brinca com ele, porque ele foi beijado pela princesa na missa, etc. Então, José do Patrocínio, de fato, fica um pouco embevecido pela figura de Dona Isabel, que era, sim, uma figura marcante, não era o que hoje se quer dizer uma imbecilizada, nada disso. E aí, o que vai acontecer é que ele vai lutar pelo terceiro reinado. Ele só não, Joaquim Nabuco e André Rebouças também. Mas eles, e muitos outros, né? Mas eles vão ser minados pelo conspiracionismo militar. José do Patrocínio, quando ocorre de fato o golpe de 15 de novembro, 16 de novembro, 17 de novembro de 1889, ele estava alheio a isso, a essa movimentação, sabia de uma coisa ou outra das conspirações, relativamente, mas estava um pouco alheio à coisa. Quando de fato ele percebe, não é, que ocorreu o golpe, que a família imperial vai ceder o poder, que a família imperial prefere ceder o poder a ver um banho de sangue. E, por fim, que eles se retiram, eles vão se retirar, o que ele faz? Ele se antecipa. Porque achando que a República pode mesmo se firmar, ele não quer ser um banido dela, ele não quer ser um confundido com a sorte da monarquia. E aí ele vai para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e proclama civilmente a República. E aí, claro, ele vai ser considerado traidor, aí agora já é uma outra metamorfose, por aqueles monarquistas abolicionistas, alguns negros, outros brancos, que o estavam vendo como um proclamador civil de uma república que não era civil, era militar. Não é? Então isso vai ser um título póstero, né? Quer dizer, proclamador civil da república. Muito bem. A família imperial é banida, se inaugura a república, Marechal Deodoro, depois vem o Marechal Floriano Peixoto. E José do Patrocínio cede, não é? A Cidade do Rio, que é o jornal dele, aliás, eu havia esquecido de comentar, que foi o jornal que, de fato, na fase final do abolicionismo e depois, nessa fase inicial da República Velha, vai ser o grande jornal do José do Patrocínio, o Cidade do Rio. Ele cede o espaço para os militares descontentes, que exigem renúncia do Floriano Peixoto, que exigem, como foi o caso do Almirante Saldanha da Gama, que vai morrer na Revolta Armada, né? Exigem referendo sobre o que o povo brasileiro queria naquele então, república ou monarquia. Bom, o que vai acontecer é que por isso, ele, Olavo Bilac, vários outros jornalistas, eles vão ser absolutamente menosprezados e literalmente presos e condenados pela ditadura do Marechal Floriano Peixoto. José do Patrocínio é enviado lá para Cucuí, enfim, lá para o Alto Rio Negro, no Amazonas, como preso político. Ele e outros, na verdade, porque ousaram, não é, se contrapor ferozmente à ditadura do Marechal Floriano Peixoto. No ano seguinte ele vai voltar, mas aí o jornal vai ter sido empastelado, ele vai ser absolutamente desprovido, não é, de qualquer meio, né? Enfim, ele vai começar a empobrecer muito, José do Patrocínio. Ainda amigo de muitos dos que foram importantes abolicionistas. Mas a ordem nova não era uma ordem onde cabia, não é, um movimento abolicionista. Com o tempo a tendência era o movimento abolicionista ser completamente massacrado, como foi pela história e a historiografia em alguma medida. E aí o José do Patrocínio vai começar a desenvolver talvez um delírio, digamos assim, entre aspas, né? Porque Alberto Santos Dumont, que era rico, filho de fazendeiro, pôde desenvolver o seu delírio e se tornou a invenção, que é o avião. No caso do Patrocínio, é o mesmo sonho, o sonho de voar, que tem, obviamente, a ver com o senso da liberdade. E ele vai ficar construindo um dirigível gigante, um balão, como se diz antigamente, um aerostato, chamado Santa Cruz, em homenagem, obviamente, ao nome original do Brasil, etc. Só que ele já vai morar em Inhaúma, não é? No subúrbio do Rio, na pobreza. Com o tempo ele vai ficando cada vez mais doente, né? Vivia obcecado e obstinado com aquele dirigível dele. Para baixo, para cima, só se falava naquilo. Os amigos iam visitá-lo, percebiam que ele estava adoentado, mas ele continuava naquilo. Uma vez até Eduardo Prado foi visitá-lo e disse para ele, né, que estava tentando fazer acontecer pela volta da monarquia no Brasil. E ele viajava muito, né? Eduardo Prado era muito rico, né? Irmão, né? do conselheiro Antônio Prado.
Enfim, ele tentava muita coisa, era um cavaleiro andante aí da monarquia. E aí o José do Patrocínio teria dito ao Eduardo Prado: meu filho, desista disso que a República já está aí, é coisa certa, né? A monarquia não vai voltar. E aí Eduardo Prado teria respondido para ele: não desiste, senhor Patrocínio, porque a monarquia é o meu balão. E aí, com isso, José do Patrocínio, que tinha lutado tanto pela abolição no Brasil, deu a sua vida por essa causa, né? Como eles todos deram, André Rebouças também. Ele, inclusive, vê, não é, o amigo André Rebouças, o amigo, mais ou menos amigo, enfim, eles tinham um atrito, mas vê Rebouças morrer no exílio, bom, vê várias pessoas exiladas, né? Em 1898, o José do Patrocínio vai ficando cada vez mais recolhido em casa, doente. A mulher dele era adorável, Dona Bibi, né? Dona Maria Henriqueta, cuidava, etc. Mas ele vai ficando sem forças, fraco, mas embevecido com a figura do Alberto Santos Dumont, que ele recebe até no finalzinho da vida. E aí, justamente, assim é o fim trágico de José do Patrocínio. Ele, num discurso no antigo Teatro Lírico do Rio de Janeiro, do tempo da abolição, palco de vários grandes eventos abolicionistas, ele está fazendo um discurso de homenagem a Santos Dumont, né? Nosso, que hoje a gente, né, endeusa como pai da aviação, nosso grande inventor. E aí ele já estava muito ruim, né, do pulmão, talvez do coração, enfim, fraco. E aí ele tem uma hemoptise, ou seja, sangue, né, vômito de sangue, enfim, ele morre dessa maneira, novo, né, com 51 anos de idade, dessa forma no Rio de Janeiro. E aí, muito interessantemente, na hora da morte, se lembra, né, a população toda do Rio, sobretudo os negros, claro, a igreja, né, a Irmandade do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, da qual ele era irmão, evidentemente, fazem do enterro dele uma apoteose do antigo movimento abolicionista, né? Uma apoteose da luta pela igualdade, da luta pela justiça no Brasil. E aí o enterro dele durou, sei lá, 10 dias, né? Até que ele fosse finalmente enterrado, de tantas flores que chegavam, de tantas homenagens. Mas ele morreu dessa maneira, né? Pobremente, não é? Sem poder fazer o que ele e todos os outros abolicionistas tinham sonhado para o Brasil, que era a cidadanização dos negros, a superação das mazelas derivadas da escravidão. E, bom, José do Patrocínio havia fundado a Academia Brasileira de Letras, ele colocou como patrono, junto com Afonso Celso, junto com Nabuco, junto com Machado de Assis, ele colocou como patrono da cadeira dele um grande publicista da abolição antes dele, que é o Joaquim Serra, jovem abolicionista maranhense, que morreu cedo. Ele quis essa homenagem, ele conheceu, e aí José do Patrocínio, que foi o primeiro ocupante, portanto, em homenagem, né, nessa cadeira da ABL, morre dessa maneira, como eu já narrei, mas a memória dele, né, permanece muito forte até hoje. Os descendentes de José do Patrocínio, quer dizer, o filho José do Patrocínio filho, não deixa descendência. Ele teve um outro filho, um homem também, que também não deixou descendência. Então, infelizmente, José do Patrocínio não pôde ter uma memória, né, um legado tão preservado, talvez, como Nabuco teve, mas por outras razões Nabuco também teve. Rebouças também não deixou descendência, né? Então isso dificulta um pouco, né, a manutenção e a preservação e o resgate da memória desses homens, por causa de um viés aí, né, patriarcalista, etc. O que ocorre é que, de qualquer maneira, o José do Patrocínio, a memória, a lembrança dele é muito viva. E, contudo, ele não estava no livro dos Heróis da Pátria, aqui em Brasília, né? Nós agora, o Instituto Dona Isabel, né, estamos colocando o nome dele por intermédio de um projeto de lei subscrito, assinado e levado a cabo pelo deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, que é historiador de formação também, advogado. E, finalmente, o nome do José Carlos Patrocínio, o grande Zé do Pato, o grande José do Patrocínio, vai entrar para o livro dos Heróis da Pátria, aqui em Brasília, quando essa lei for promulgada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Viva o José do Patrocínio, viva o 13 de maio, viva a Lei Áurea.